Pois é, o meu celular maluco que não entrou pelo fone. Deixa eu tirar e colocar de novo aqui. Vamos ver se agora vai. Fala um pouquinho comigo, por favor. Oi, Ana, boa noite, pessoal. Ana Paula Boa Formiga. noite. A Ana já está aqui, as pessoas vão chegando. Atrasei um pouquinho, desculpa, Ana, de problema com a conexão Ma- aqui. Deu aquela Imagina, coisa, eu cai que tudo, peço, eu sabe? também me. Eu também. Ai, mas as pessoas estão Mas chegando e eu quero conseguimos. conseguimos, né? Oi, Adiantando um Bê, pouquinho. tudo bem, Beto? Boa Betânia. noite, Betânia, bem-vinda. Ó, gente, se compartilhar, tem ali do lado parece um aviãozinho, assim, o ícone da direita. Compartilhando vai para mais gente e as pessoas vão chegando aqui, porque o algoritmo vai entendendo. Aliás, hoje o Insta fez uma limpa, né? Tirou várias contas. GG entrou aqui, ó, já compartilhem aí a live. E quem tiver pergunta, ou pode fazer aqui mesmo nos Ah, é. comentários, Oi, ou, boa ou noite. ou então aqui num ponto de interrogação também, que aí fica tudo junto para eu ver depois. Bom, deixa eu primeiro apresentar a nossa convidada aqui, Ana Lúcia Roncato Simões, nutricionista, que já bateu um papo outras vezes com a gente, mas não foi live. Eu falei, não, tem que ser agora, tem que ir para live, né, Ana? Agora ao vivo, né? Agora a conexão energética. Ao vivo e a Exa cores. exatamente. Ana, você tem aí uma grande experiência. Ana, se você conseguir vir um pouquinho ou virar um pouquinho tua câmera, você não tá muito. Aí, ó, agora você ficou mais no meio, fica melhor aqui. Ficou bom? Tá bom. Ficou ótimo, agora tá ótimo. Ana, eu vou deixar os comentários aqui embaixo, mas na hora da gravação, depois que grava, não fica no seu rosto, tá? É para eu poder vendo aqui quando as pessoas falam com a Tá. gente, tá? Tá, é que eu também fiz o Ana, por malabarismo favor, aqui. minha nutri querida, funcional e emocional. Queria conversar um pouquinho com você sobre esses alimentos, vamos dizer assim, altamente inflamatórios. É isso mesmo? O glúten e os laticínios são realmente grandes vilões nesse processo inflamatório do nosso corpo? Boa noite, né? Obrigada, Ana. Obrigada por estar colocando novamente, né, esse assunto em pauta. Sim, eles são os grandes vilões, né? Eu considero que já não são nem mais alimentos, né? São produtos alimentícios modificados, né? Então, no meu conhecimento e mais 2.000 nutricionistas funcionais e médicos integrativos com bastante conhecimento científico nessa área, a gente considera assim, pela modificação genética que houve, por toda essa transformação que teve nos leites e derivados e principalmente na molécula da glutelina, né, da gliadina, que juntas elas formam aquela cola plástica, né, que a gente faz uma colinha, lembra da famosa farinha de trigo que a gente brincava e fazia a colinha? Uhum. Então, conforme foi passando o tempo, ela virou cada vez mais com esse sistema diploide, onde o nosso glúten, ele tinha lá 14 cromossomos, aí ele foi hibridizando e tendo um processo de alteração genética, né, ao longo do tempo, que hoje ele já tem mais de 46 cromossomos, então todas essas mudanças que ocorreram na farinha de trigo, para atender a demanda da população, né, para que ficasse cada vez mais gostoso, né, aquele pãozinho, aquela pizza, aquela coxinha, os produtos que são feitos com a farinha de trigo para ficar macio, para ficar saboroso. Então ele foi aumentando essa transformação. Só que, em contrapartida, ele começou a acumular um sistema que produz um processo extremamente inflamatório na nossa microbioma. Tá, vamos só deixar aqui, claro que a gente está falando de inflamação e que não Isso. tem a ver com a alergia, né? Porque a questão de quem tem alergia a Sim, essas questões, tanto ao glúten quanto ao laticínio, à lactose e tudo mais, é sim, uma outra situação, né? A gente está falando aqui sim, no geral, né? sim, Só para diferenciar, tem o celíaco e tem, né? Tem intolerância, tem todas essas sim, diferenças. sim. Na verdade, assim, a gente está falando da hipersensibilidade alimentar que ao longo dos anos todos nós fomos adquirindo,
decorrente de toda essa transformação que teve na alimentação, aonde a indústria foi modificando demais o sistema, né, de como produzir esse glúten, ou seja, essa farinha de trigo, centeio e cevada, que não é só a farinha de trigo, né? A gente vai dividir em tudo aqui ainda. Então, essa transformação que foi ocorrendo ao longo dos anos, mediante a indústria, é que promoveu essa alteração, né, geneticamente aí, tanto na glutelina, tanto na gliadina do glúten, como no produto de leite e derivados, que é lá na lactoglobulina, na caseína, em todas as proteínas presentes no leite de vaca, devido a uma série de ocorrências que teve depois de 1964, né, pela indústria, acho que na Monsanto, que começou a utilizar alguns hormônios, né, para produzir mais leitinho. E essa vaca foi ficando cada vez mais doentinha, né? E aí produziu esse leite rico no hormônio que a gente conhece, que é o estrona, que é um hormônio que provoca muito acúmulo, né? E esse não é o legal da gente receber organicamente. Aninha, então, só vamos lá pra por gente etapa. aqui deixar, para deixar bem claro, né, para a pessoa, eu entendi perfeitamente o que você falou, mas para gente deixar bem claro aqui para as pessoas que não têm ainda muito... por isso que eu tô falando devagar não mesmo. tem conhecimento. Não, isso mesmo. Ó, por exemplo, você, aqui acho que você já respondeu uma coisa de cara, porque muitas pessoas dizem assim, ah, mas o pãozinho da época de Jesus, o leite lá que a minha avó tomava. Ou seja, a questão é que não é que se descobriu apenas agora essas questões inflamatórias, mas sim porque eles foram alterados, inclusive geneticamente modificados, e isso é o que está fazendo mal para a nossa saúde. Então, são essas alterações genéticas, inclusive do trigo, que você falou de 14 cromossomos originais para 46, se eu não me engano, são exemplos de toda essa alteração que acaba prejudicando o corpo humano. Perfeito. Porque naquela época a gente tinha um trigo que a gente chamava o trigo de Yorken. E aí ele tinha esses 14 cromossomos. Conforme ele foi modificando, hoje a gente tem o Triticum, que ele tem 46 cromossomos. Então, a gente tem a hibridização do trigo, né? Desde aquela época tem um estudo todo feito. Então, nesse período agora, ele está cada vez mais geneticamente modificado para atender toda essa saciez, né, de maciez, de sabor, aroma, de espessantes, para dar conta da população e aonde gera esse processo pró-inflamatório grande, que uma indústria produziu isso e depois uma própria indústria produz uns medicamentos para que a gente tire essa inflamação. É o que a gente ouve bastante, né, Ana? Essa questão da indústria alimentícia e da indústria farmacêutica que andam ali meio de mão dada. Eles inventam o veneno e depois a cura para o veneno que eles mesmos inventaram. Isso mesmo, perfeito. E é a mesma. É isso mesmo. Vamos então dividir aqui entre os laticínios e o glúten, para facilitar um pouquinho? Vamos. Que a gente falou dos dois piores, né? Como você falou, eu falei dos dois piores. Aí vamos lá. Vamos lá. Laticínio. Eu acredito que seja uma certa confusão em relação vou tirar a lactose, porque hoje tem vários produtos que tem lá zero lactose, creme de leite, o leite mesmo, enfim, uma grande variedade de produtos que vêm sem lactose. Mas é só a lactose o problema do leite atualmente? Não. A lactose, ela é o açúcar do leite. Se o cliente, né, o paciente apresenta uma intolerância à lactose, aonde ele apresenta fermentação, eructação, meteorismos, por conta de fermentar aquele açúcar lá no processo de microbioma, você retirando a lactose do leite, ótimo, você vai melhorar o sistema e vai ter uma melhor digestibilidade. Não está errado pensar assim. Só que por contrapartida, quando o pessoal injeta
a enzima da lactase, ela pode obstruir outras vias bioquímicas dentro do organismo, deixando o organismo como se fosse mais viciado a não utilizar e a não produzir mais. Muitas vezes vai alterar uma enzima lá chamada DPP4, que pode estimular até uma tendência a maior resistência à insulina e chegar a ter mais diabetes, tá? Então, assim, não é o segredo do sucesso eu chegar lá, é leite sem lactose, tá? Eu vou melhorar a fermentação e a digestibilidade. Mas eu não vou estar tirando o processo que a gente chama de problema ali, da causa da onde vai gerar mais doenças. Então, aonde que sobra dentro do leite, o que que sobra? Sobra lactoglobulina, lactoalbumina, beta-lactoglobulina, a caseína, que muitas vezes... caseína, essa também é um problema, né? Isso, que são partes de proteínas que, se mal digeridas ali no sistema que não está bem preparado, ela vai ocasionar sérios problemas, como a própria caseomorfina, tá? Então, por isso que se fala que quando a gente retira leite e derivados, a gente está evitando vários problemas de acentuação no primeiro cérebro, que não chamamos mais o intestino de segundo cérebro. No primeiro cérebro do nosso intestino, que ele é composto por cílios intestinais, se eu jogar muita caseína, muita lactoglobulina, muita beta-lactoglobulina, eu estou jogando gasolina no meio do fogo para mandar alterações no sistema nervoso central, aonde esse meu paciente, esse meu cliente fica mais agitado, mais ansioso, mais agressivo, tá? Então tem muita relação, leite derivados, como o glúten também, muita relação com a microbioma primeiro cérebro, que manda mensagens por via de medula, que vai até o sistema nervoso central, vai mandar mensagem para o sistema nervoso central que está ficando irritado, está ficando aguçado, irritado, ansioso, triste, nervoso, e muitas vezes chega até a bipolaridade. Por conta desse processo inflamatório? Por conta desse processo desorganizado no sistema intestinal. Então, assim, quando eu venho com alterações fúngicas na minha microbioma, tá? Onde eu tenho cílios microbioma intestinais. Ali é o intestino. É o intestino. Meu intestino é o meu primeiro cérebro. Isso, eu brinco, né? Isso, a flora. Agora foi considerado. É um novo órgão, né? O primeiro cérebro é a microbioma intestinal, que é a antiga flora intestinal, que foi considerada o quê? Foi considerada esse novo órgão de recaptação de micronutrientes adequados, desde que ele esteja em harmonia fúngica de bactérias boas e ruins. Quando eu jogo essas moléculas plásticas, que a gente considera moléculas pró-inflamatórias, como glúten e leite derivados, eu vou ativar um sistema de desorganização nesses microcílios, aonde eu posso ocasionar essas alterações. Então, não só para pele, cabelo, que leite derivados, ele tem toda uma relação com beleza, né, com melasma, com glicação, ele também vai fazer essa alteração porque vai gerar estresse. Porque essa proteína lá, de tudo que você já me perguntou, que a gente vai, né, explicando, aquelas proteínas de difícil digestão, principalmente a caseína, pode gerar essa caseomorfina, por conta do estilo de leite que nós estamos tendo no decorrer como que eu posso te dizer? Da mudança tempo, né, genética e de como eles estão oferecendo esse leite dessa vaca moderna agora, né?
Como que Você ela quando você está fala em vaca produzindo. moderna, eu até peguei aqui um dado, né, até Uhum. para falar com você, para não falar besteira. Aqui, gente, Sim. antes, uma vaca produzia ali por dia seus 5 litros de leite, né? 3 a 5 litros de leite por Isso, dia. Com isso a mesmo. invenção dessa bendita substância RBST, foi para no mínimo 70 litros por dia. Então, que É tudo isso. E somatotropina, né? Somatotropina eu só bovina peguei, só. recombinada, que é o hormônio, né? Que a Monsanto, em 1994, começou a introduzir nas vacas para que a produção, Para que era produzirem mais leite. de 6 a 10 litros, passasse de 70 a 120 litros. É Aí vem bastante aquela diferente. vaquinha que tá, né, toda machucada, aí vai lá e dá o quê? Um antibiótico para a vaquinha. É isso. E tudo isso acaba Isso, e influenciando para no produzir nosso isso. organismo. Isso, Uhum. perfeito. Aí dá antibiótico e aí ela libera o quê? Vai liberar mais o hormônio da estrona, que é o hormônio comprometedor que nós não devemos ter. Nós devemos ter, por exemplo, acima dos 50, estradiol, estriol adequado e equilibrado. Agora, o estrona é o hormônio que a gente chama de lixo, né? É o quanto mais vira esse lixo, mais a gente vai somatizando, vai acumulando aonde antes vão virar as doenças até chegar no câncer. Então, ele pode gerar o processo de dermatite, de otite, de amidalite, várias doenças das mucosas que se comunicam até chegar na doença X, né? Até Tá, a então gente calma aí, atingir um câncer. deixa eu ver se eu entendi bem. Então, a vaca, para aumentar essa produção de leite na indústria, usa esse produto, esse RB, não sei o que lá, É RBST, somatotropina bovina recombinada. Isso mesmo. É para essa aumentar coisa a feia produção aí. de leite. A Isso, é produção de isso. leite. E então, mesmo que tire a lactose, existe a questão ainda da proteína do leite, a caseína, que Sim, também acaba trazendo grandes problemas no nosso malefícios organismo, no organismo, isso malefícios. mesmo. E esses Isso. malefícios vão de doenças respiratórias, de pele, como dermatite, até Doenças respiratória, autoimunes. rinite, autoimunes, até chegar, por conta do estrona, Não. O do estrona no estrona, organismo humano, ele é chegar um. no câncer. É isso mesmo. Mas primeiro, o que, que acontece com essas. Porque nós estamos falando de duas proteínas de difícil digestão que foram modificadas, é, falando e explicando sobre a glutelina, né? Do glúten, Uhum, né? E a caseína do leite derivados. uhum. Antes disso, o que, que acontece? Como essas duas proteínas são plásticas pró-inflamatórias, elas alteram mais a permeabilidade intestinal. Então, quando eu estou com o intestino não íntegro e eu tenho essa permeabilidade vazando essa molécula plástica dentro desse intestino, eu gero mais TH1, TH2, processos pró-inflamatórios de citocinas pró-inflamatórias dentro do sistema imune e Uhum. começo a me defender. Então, antes disso, o que, que acontece? Eu posso ter essa microbioma totalmente alterada, levando essas doenças de pele, a doença de inflamações de renite, de otite, de amidalite, de gastrite, de hepatite, de enterite, de Todos sinusite, de os ites. enxaqueca, todas as inflamações que a gente conhece, por conta de uma alteração gástrica, de uma alteração do sistema fúngico. Aí, quando Uhum. eu consumo mais, eu já estou com a imunidade baixa e eu ainda coloco, sou insistente em ter um consumo elevado de leite e derivados de leite, por conta disso que nós falamos, nós estamos dando mais vazão para que o estrona entre e isso pode até acelerar o processo de câncer, De principalmente câncer. câncer de próstata e de mama. Tá, Por isso deixa que, eu ler. né, às vezes nas minhas informações eu falo muito sobre, gente, leite derivados é câncer. Então não é só prevenir, vou lá fazer uma autoexame
E eu tenho que prevenir o que eu estou sentindo, qual é a emoção que eu estou sentindo, mas principalmente o que eu estou escolhendo nos minutos de prazer que eu quero para minha vida. Eu quero minutos de prazer ou quero horas de dores? Uhum, Né? uhum. Ó, É Ana, deixa eu meio falar assim aqui, ó. radical, mas é importante. Com certeza, ó, assunto é maravilhoso. Tô Oi, caminhando Fer, boa assistindo essas noite. Anas maravilhosas. Ah, que lindo. Opa, que eu vi mais uma aqui. Excelente explicação, obrigada. Aí, falando do laticínio, aí começam as doenças Sim, autoimunes. Aí a Pâmela, meu perfeito. Deus, sou viciada em leite. Ana Paula, é por isso que o câncer de intestino aumentou bastante. E aí vem essa Sim, pergunta, sim. pode falar essas que depois eu vou na próxima aqui do A2A2. Vai lá. Sim, é por isso sim que o câncer de intestino aumentou bastante, por conta da industrialização, por conta dessa alimentação errônea que nós estamos tendo contato. Por quê? Porque a gente tem contato com produto alimentício. E aí a gente esquece do descascar, né? Porque quando o pessoal não fala sempre, vamos descascar mais e desembrulhar Uhum, menos, é muito importante esse pensamento. Por quê? Porque quando você começa a entender que são o processo ali, 75 a 80% das doenças começa do que você ingere pela boca e que você tem esse domínio, você começa a pensar em quem que eu realmente, o que que eu quero para minha vida? uhum. O Aquele que prazer eu amo? imediato ou uma saúde, né? Isso, né? Eu até vi hoje, a hora que eu estava aqui mexendo, eu gosto de quem? Eu gosto de mim, né? Uhum. Me. Por quê? Aham. Porque eu te... Ai, achei lindo, né? É fofo, Então, né? Esse é um Will. Ela tá falando de um Will que eu fofo. gostei hoje. Eu vi agora há pouco. E aí eu falei assim, porque você tem que pensar mesmo, não que você. Ah, Ana, mas é muito difícil. Não, conforme você vai entendendo, você vai reprogramando, isso leva tempo, sim. Não é assim, leite e derivados é o causador de câncer, pronto, já está tudo resolvido. Não, a gente tem que Uhum. começar a entender o porquê. Quando a gente sabe porquê, a gente começa a reprogramar e a ter uma escolha mais saudável e vai devagar, eu vou diminuindo. Agora, quando eu estou lá com a doença, com o diagnóstico ali incisivo, não vai ter jeito. A gente vai Uhum. ter que realmente retirar naquele processo. Aí você fala para a pessoa, olha, eu te dou 30 dias para sua pele melhorar. Você vai tirar leite e derivados de leite e glúten e você vai recuperar toda essa microbioma e você vai usar suplementos adequados, a alimentação mais voltada especificamente para você, e nesses 30 dias você recupera essa pele. Agora, se Uhum. você também colocar 100 dias, 90 dias, você vai ver o quanto a tua microbioma vai descansar e você vai perceber a sua digestão melhorar, a sua ansiedade melhorar, a sua eructação melhorar, o seu arroto, a sua dor de cabeça, a sua pele, o seu cabelo. Aí você fala, mas Ana, é só os 100 dias e tá tudo bem? Gente, conforme você vai fazendo, experimentando, não E é vendo os radicalismo. benefícios, né? Isso. Aí você vai evitando, você faz um período, você retira, você está acompanhado, você está nutrido, você vai levantando a imunidade dessa microbioma, e aí você percebe o quanto de benefício você vai estar tendo para você. Disposição, menos letargia, menos fadiga, menos cansaço, menos sonolência pós-almoço, menos eructação. Existe tudo isso, esses sinais e sintomas é devido a essas duas porcariazinhas de excesso que entra como gatilho, gera aquela cola plástica, forma esse bolo ali no meio da microbioma e quando você começa a descansar, parece que no primeiro momento não faz nada, mas a hora que a pessoa se dá por conta, ela, nossa, diminuiu minha dor, nossa, eu estou bem melhor. E isso eu falo com muita velocidade, com muita verdade, por quê? Porque eu tirei há 25 anos atrás, né?
Então, há 25 anos eu me tratava com deflazacort, com butazona, metabutazona, com corticoides. Então, quando a Isso gente para quê, Ana? experimenta Esses para remédios são para quê? eram corticoides que eu utilizava para minha artrite reumatoide, para o meu lúpus. Eu tinha doença mista de tecido subcutâneo, né? Então, quando eu pegava um pirex, eu derrubava. Eu estava preparando um jantar para o meu esposo, por exemplo, aí derrubava, não tinha forças. E tomava um corticoide, tomava aquele, nada resolvia. Então, de repente, quando eu aceitei que eu tinha o processo, que eu ressignifiquei esse meu processo, eu liberei muitos processos lá emocionais que estavam guardados e entendi que o glúten era um processo de gatilho pró-inflamatório, foi aonde eu comecei a desmamar e o meu fã, que era negativo, virou um fã positivo. O que é fã? Desculpa, o meu fator antinúcleo, que era positivo, ficou Imagina. negativo, que era um fator antinúcleo que determinava a minha doença autoimune. Então eu ficava assim, doutor, não, vai ter que ser para sempre, você tomar os corticoides e fazer uma dieta e tirar, e não tem cura. Realmente, a doença autoimune, ela é uma doença que você mesmo produz. Ela é autoimune e você se defende dela. Mas aí, quando você percebe que essas moléculas pró-inflamatórias que realmente alteram o seu sistema, e você começa a tirar, e ninguém mais faz a sua cabeça. Você fala, não, entre o amor e a dor, eu quero o amor, eu não quero a dor. Então, muitas vezes você se torna até aquela chata, né? Às vezes escolhe muitos amigos que podem estar presentes, porque tem que te entender também, porque não são todos que lhe entendem, né? Então, as pessoas... E é aí tudo você escolha, né, Ana? É tudo questão de escolha. escolha. A pessoa, né, quem Isso. quer comer, come, quem não quer, não come, e Perfeito. vai colher um resultado lá na frente. E Isso, tá tudo mas bem. aí e tá tudo bem, porque aí você tem que ser bem natural e honesta, né? E a pessoa, Ana, mas por que isso? Porque realmente faz isso, mas isso é uma questão de escolha. Dá para equilibrar? Claro que dá, mas é isso que eu tô falando quando tem a doença pontual. Então, você tem que fazer o desmame, você faz e depois você reintroduz. Mas conforme você vai reprogramando e vê que os minutos de prazer não valem as horas de dores que você vai ter, você começa a melhorar. E você começa... E é interessante também isso que você está falando, é que pode ser que você não tenha, no seu caso você já tinha, né, essas doenças autoimunes adquiridas, mas pode ser que você esteja prevenindo lá adiante quando estiver mais velho. Ó, a Pamela fez uma pergunta aqui, ó. E vamos dar uma esperança aqui, que a gente tem umas questões aqui ainda. Lógico, lógico. A2A2. Pode explicar para a gente? O A2A2 é o da vaquinha, bonitinha, tipo que se a gente tivesse na nossa chácara ali, que tem só 10 vaquinhas e que dão 5 litros de leite por dia? Sim, que é o leite todo bonitinho, sem modificação. Ele é um leite menos nocivo. Mas, gente, leite e derivados de leite, eu sei, ele é mais orgânico, ele tem um A2A2, é menos comprometedor, mas é leite. Leite foi feito para quem faz mu, para o bezerrinho, né? Ai, Ana, você é radical. Não, assim aprendi com os meus mestres, né? Com Denise Carreiro, com o Dr. Calegaro, com o Dr. Felipe Júnior. Leite, derivados e glúten são os produtos alimentícios da vida moderna que alteram o microbioma. Agora, dá para equilibrar? Dá, gente. Dá para equilibrar. É assim, quando você tem a doença instalada, você tem que fazer a retirada. E você vai reintroduzindo conforme a necessidade. Entendeu? Agora... E claro, essa mesma linha de raciocínio vale para os queijos, porque a concentração é muito maior. Isso. Porque eu até vi aqui, gente, é uma coisa enorme, né? 1 litro de leite... Tipo... 10 litros de leite para fazer um queijinho, né? E aí o pessoal fala assim, é só queijo branco, queijo magro.
é queijo, gente, é caseína, vai gerar casomorfina. Então, hoje, olha como está tudo envolvido. Então, às vezes a gente olha assim para a pele, para a doença autoimune, né, para as doenças respiratórias, todas ligadas com a microbioma. E cada vez mais a gente tem estudos, né, livros e mais livros falando que a alteração da microbioma leva às alterações do sistema nervoso central, a ansiedade, a bipolaridade, a esquizofrenia, Alzheimer e Parkinson. As euforias são provocadas pelos excessos de queijos, pelos excessos de leite derivados. Então, as pessoas consomem e não entendem que depois de 2 horas a 72 horas, ela pode estar tendo a reação. E ela fala, nossa, eu não comi nada no sábado, no domingo. Mas eu tô tão chato, Ana, eu tô tão irritado, terça-feira de manhã ou segunda-feira à noite. E ele não tem noção de que é a microbioma sendo sacrificada, sendo irritada pelaquela glutelina e por aquela caseína, que nem diz o psiquiatra Dr. Juarez Calegaro, né? É você jogar mais gasolina no meio do fogo. E aí fica irritado, fica ansioso e perde muitas vezes a noção do que falar, a impulsividade, né? Então, olha como tem ligação desse leite derivados e glutelina de glúten. Eu acho muito importante falar. Muito gente, importante. aqui a gente quer assim, não é terrorismo nutricional. Aqui não, a nossa proposta é porque assim, é uma coisa que não, de maneira alguma. É para a gente saber o que está fazendo. Isso. Tipo aqui, eu vi aqui Sandra, oi Sandra, Pamela, muito sério esse assunto. É exatamente isso, porque assim, a gente não tem noção, a gente não tem consciência. Quantas vezes, querendo acertar, a gente acaba errando, dando aquele leitinho de manhã para a criança, porque a gente aprendeu assim, e vem isso desde lá de trás, mas que esse processo inflamatório do leite, devido às alterações, e do glúten, devido às alterações feitas lá na raiz, né? Ou na vaquinha, ou no trigo, alterações cromossômicas, inclusive no caso do trigo, desencadeiam inúmeras doenças e é realmente uma questão bem séria. E eu queria falar aqui com você, Aninha, uma outra coisa. O leite. Boa noite, gente. Seja bem-vinda. Ó, quem tiver dúvida, vai colocando aqui a perguntinha. Também tem um balãozinho ali com pontos de interrogação, que a gente aqui guarda uns 5 minutinhos para fazer pergunta no final. Ou também coloco aqui nos comentários. Quando a gente fala, o leite, então... vou tirar o leite, vou substituir o queijo. Os de origem vegetal, ok, um queijo hoje tem, né? Hoje tem o leite ali de caju. Sim, o queijo de leite de vegetais. O queijo mais aproximado do leite humano seria o queijinho de ovelha, tá? E o leite de ovelha, iogurte de ovelha. É porque a ovelha tem a quantidade de aminoácidos que o leite humano tem, que é o leite que é adequado para a criança até 1 ano de vida. Leite foi feito para o bebê até 1 ano de vida. Depois disso, não precisa mais de leite. É nós que aprendemos que tem que amamentar, depois continuar com leite, mas não há necessidade. Nós temos outras maneiras de enriquecer o magnésio, o zinco, o selênio, o cálcio dessa criança sem ser através do leite de vaca e derivados. Então, os queijos veganos, né, leite de inhame, leite de coco, leite de amêndoas, leite de arroz, são todos leites de vegetais veganos que pode ser substituído para quem realmente tem uma necessidade de tomar o leite, né? De falar assim, vai ficar um similar, vou fazer um shake. Mas a gente não tem tanta necessidade desse
shake de leite, dessas batidas. Às Conforme vezes é o você vai... paladar, né? Esse E... histórico, esse aconchego, tô comendo um queijinho, mesmo Isso, que a seja um memória queijo. afetiva, isso mesmo. A gente aprendeu lá, quando pequenininha, 4 horas da tarde, caía a nossa serotonina, tava um pouquinho mais downzinha, a mamãe ia lá fazer um bolinho, café com leite, aprendeu a aumentar a serotonina e o humor. Então, naquele horário, se você tem uma memória afetiva que não consegue tirar o leite de vez, aí você vai utilizar um leite de amêndoas, um leite de arroz, um leite de ovelha. O de cabra também é um pouquinho similar. Lembra que as crianças, quando não são intolerantes ao leite de vaca, o que que eles utilizam? Leite de cabra, né? E Que vale era para o um queijo pouquinho mais... também. E vale para o queijo. Só que ainda é mais forte e pesado, denso, lá dentro da microbioma, que gera o processo pró-inflamatório, como o leite de vaca. Então, o melhor é o de ovelha. Você não vê que está crescendo muito a produção de ovelha lá no sul, né? Já tem a casa da ovelha lá, que é onde tem os... Que não deem hormônio para as ovelhas também, né? É Que isso não mesmo. queiram. Agora, não há necessidade de... Você pode tomar um chá, pode tomar um suco, fazer uma água de coco com suco de preferência, usar as frutas. Tudo é um hábito. E que você tem que ir Uhum, reprogramando pela ideia de que você quer melhorar o quê? Você quer melhorar a constituição da sua microbioma. Porque conforme você uhum. aumenta a imunidade, toda essa pandemia, leite de aveia também legal. Quando fala leite de aveia, que tem um pouquinho de contaminação com glúten, é mais no envasamento. Nós que somos hipersensíveis, toleramos sim. A não ser que seja o celíaco de carteirinha, aí é meio complicado você... Ah, tem um pouquinho de traço de glúten, então quanto menos, melhor. Mas conforme você aumenta a Uhum. imunidade, tudo vai sendo absorvido e vai ter uma tranquilidade nessa absorção, entendeu? Uhum. Adorei a Luciana aqui. Jesus, e para mudar a memória afetiva de 40 anos, estamos junto. Já testei o Ah, queijo. Gente, é que a gente tem que Luciana, você pensar que sabe quer sim. muito. Mas assim, que é diferente né, gente? Não é, ele não derrete igual, ele não faz aquela puxadinha igual. Você tem que pensar na saúde. Foca na saúde, porque ele E não faz existe, aquele. né? Por isso que existe hoje todos esses métodos, essa reprogramação, essa neuroplasticidade, onde a gente consegue utilizar uma neuroplasticidade adequada para fazer com que você entenda que isso é importante para você, né? Por isso que Uhum. a neurociência, junto com a reprogramação, mais toda essa bioenergética e a nutrição emocional, elas se unem para fazer entender o que é bom para mim, né? Olha o Agora, é Ale aqui, tudo... meu leite com abacate. Só de Oi, pensar me dá desespero. Rose! Isso que ele nem falou do açúcar que deve ir nesse leite com abacate, essa vitamina É, aqui, né, Ale? o leite com abacate. O abacate é maravilhoso, né? Ele melhora, né, o sistema, ele acalma, ele tem beta-citosterol, ele vai ajudar no colesterol. O abacate é uma das frutas mais ricas de antioxidantes e utilizáveis, né? Pela dieta DASH, pela dieta do Mediterrâneo, que a gente fala que abacate e manga são as melhores frutas, manga mais para verde. E na Uhum. dieta também sem lectinas, mas sem o leite de vaca. Usa com leite de coco, usa com... Senão vira uma bomba relógio, tá? É, e ele tá falando Abacate com adoçante. leite... Nós não vamos entrar no assunto de adoçante hoje, mas eu sei que é bomba É, também, tá? A gente vai deixar isso é para uma bomba próxima. também. Principalmente Aninha, pro pra gente. cérebro. Tá, vamos Eu lá. sei que é trash. Pra Eu gente aqui otimizar tô o tempo, comandada por você. Vamos lá, vamos lá. então vamos lá. Aqui, só para a gente finalizar a lactose e entrar mais profundamente no glúten. Tem muitos alimentos, produtos alimentícios no mercado que a Isso. gente. Que o leite em pó, né, é usado na composição. Então a gente tem que estar atento também a isso, né? Aos rótulos, porque às Sim. vezes você nem se toca que aquilo teria leite, por exemplo. Teria caseína, né? Então, é Uhum. pão, macarrão, até uma linguiça, uma salsicha, um salame, no envasamento, na... Ai, meu pai do Então, assim, céu! por que que a gente pede, né? Para retirar bastante os embutidos, né? Além de todos os nitritos, nitratos, né? Conservantes, acidulantes, tudo que vai desorganizar a microbioma, a gente pede para diminuir isso
por conta dessa conservação. Aí tem também a caseína, aí vira uma glicação total dentro do sistema, aonde vai alterar mais essa microbioma, tá? Vai Ana, alterar mais o sistema. explica pra Pode gente falar. essa questão, esse processo de glicação que você fala tem a ver como a gente diz, essa cola que vira no intestino? Sim, Tanto no caso açúcar, dos dois, né? proteína. Os dois, é açúcar, proteína animal e calor, né? Vai formar um produto de glicação, lactose, caseína lá na pasteurização. Então, essa glicação, ela vai ser o principal produto de amputação dos diabéticos. Calma aí, amputação mesmo? Você está dizendo amputar membros? Membros diabéticos, né? Por quê? Porque esse excesso de açúcar, de proteína animal e calor vai formar essa glicação. E os diabéticos não têm noção do quanto esse leite derivados é um acelerador desse processo. Entendeu? Por quê? Uhum. Porque conseguiu entender, né? Então é assim, Entendi, açúcar, então esse leite é um produto de glicação. A caseína, o leite tem a proteína, que é a caseína, a gordura, que é a lactose. E no Não, processo de açúcar. A lactose é o açúcar. E esse processo de pasteurização tem o calor, e esses três, esse combinadinho dos três, forma esse processo de glicação no nosso organismo. Isso, perfeito. Tá. E isso vai gerar uma facilidade maior de aumentar essa resistência à insulina, não vai ter oxigenação para os tecidos, por quê? Porque a hemoglobina deveria se ligar ao ferro e oxigenar todos os tecidos, porque vai liberar esse oxigênio na presença. Mas na presença da glicante ou da glicação, o que acontece? Quando tem esse consumo dessa proteína na presença de calor, a hemoglobina vai ficar glicada e não vai liberar o oxigênio para os tecidos. Entendeu? Então, Entendi. Ao invés de se ligar com o ferro e dar oxigênio para todo o sistema orgânico, se liga à proteína glicada, né? Por isso que se pede lá no diabetes hemoglobina glicada, que é o marcador, que se vai estar liberando bom oxigênio ou não. E isso está presente no queijo em excesso, no queijo branco, nos queijos curados, queijos Ou seja, curados. o diabético que tem aquela indicação da torradinha com queijo branco, Isso, veneno que tá colocando para dentro do organismo. Isso. Era aí que eu queria chegar. Caseomorfina. Vai gerar uma caseomorfina, que é uma sensação de bem-estar prazerosa em 1 segundo. Uhum. E vai gerar amputação, vai gerar dor. Não é terrorismo, é entender e a gente diminui. Não é porque assim, eu vou comer um pedaço de queijo. Você entendeu? Acho que o pessoal está começando a entender. A gente está começando a fazer mais reprogramação dessa forma. Conforme eu entendo cientificamente, embasamento, porque nós temos mestres que estudaram para isso, professores de bioquímica, tem nutricionistas assim que a gente segue, que são os nossos professores da pós e que explicam esse processo de glicação, de bioquímica tão bem referenciado cientificamente, que aí a gente começa a entender por processo emocional aqui, que a gente fala, não, tem que diminuir. Pô, se eu estou informada, eu tenho... Aí muitas vezes, né, na casa da gente, mas não é tudo isso, mãe. Eu falo, meu Deus, eu preferia nem saber tudo isso. O duro é isso, né? Quando a gente sabe o problema, né? Aninha, a gente tem 10 minutinhos, eu queria falar aqui com você do glúten. Vamos lá. Uma pergunta que eu tinha colocado aqui, mas você já me respondeu. Qual o problema do pãozinho, que é aquele comido desde sempre, que é, na verdade, a alteração do trigo, que tinha lá os seus 14 cromossomos, e nesse processo da indústria, ele acabou sendo geneticamente modificado, alterado. Isso, ele foi alterado. Para dar
adequação à demanda da população para que fosse mais macio todos os produtos, né, alimentícios, para dar maciez, dar sabor. A cola foi aumentando mais. Você entra nas padarias, é tudo muito macio, tudo muito grande, fofinho. tudo fofinho, isso, branquinho, né? E aí eu vi que você me perguntou, deixar bem claro que não é só a farinha de trigo, hein? Trigo, centeio e cevada, tá? Porque Trigo, às vezes a gente fala farinha assim, de trigo, centeio, cevada. e cevada, isso, tá? Então, Ana, mas não é todo mundo que é alérgico. Não, ninguém é realmente de carteirinha lá alérgico por IgG e está ali demonstrado no exame. Não vai demonstrar, mas nós estamos hipersensíveis. Você recebe o pessoal, a gente atende os clientes, Ana, estou com alteração gástrica, eu estou com uma dor de estômago, nossa, estou com uma eructação, nossa, me passaram pantoprazol, lanzoprazol, omeprazol. E, de repente, a gente vai aumentando a melhora dessa digestibilidade, vai utilizando ervas adequadas, vai aumentando a imunidade desses cílios intestinais e as coisas começam a responder melhor com a retirada adequada. Agora, quando a gente experimenta realmente a retirada do glúten da vida da gente, o glúten eu acho que é mais característico ainda do que o leite, a gente às vezes escapa, mas quanto menos melhor, né? Você sente uma diferença muito grande, é muito assim, muito real. E a farinha Principalmente de trigo as dores. E a farinha de trigo integral? Porque às vezes a gente vê lá o pãozinho e o pãozinho integral. Esse integral é melhor? Não, a farinha de trigo, ela vai preservar, né, vitaminas, minerais, ela tem lá uma casca diferente, ela tá tendo mais fibra, mas ela não deixa de ser trigo. Ela é trigo da mesma forma. Se a pessoa está hipersensível, é muito melhor, às vezes, as coisas mais finas, um arroz branco, do que um arroz integral, um arroz negro naquele momento que está agressivo o sistema intestinal. As pessoas não têm essa noção, eu mudei meu cardápio, eu estou com arroz negro, vermelho, verde, não sei o quê. Só que ela está com alteração da microbioma totalmente gasta. E ali, naquele momento, aquela lectina, aquela produção ali daquele arroz, para ela é nocivo. Né? Hoje a gente tem que até observar o que a planta come, como que está sendo cultivado. Então, aí outras proteínas de difícil digestão. É um processo grande. Aninha, e outra coisa, no mercado hoje em dia a gente encontra algumas marcas que tem lá o macarrão sem glúten, o pão sem glúten, são confiáveis quando realmente vem... isso é um fator que a gente pode olhar e falar assim, poxa, esse aqui não posso levar o da farinha integral, mas esse aqui que está considerado sem glúten sim, tá tem uma certo, legislação, sim, tem várias marcas boas, né? Quando eu falava isso há 20 anos atrás, né, eu tinha cliente, né, falava, você está louca. Era complicado, eu tinha que falar da mandioca, da batata doce, que não é diferente hoje, porque quando se quer, faz, né, da tapioca, cuscuz, né, e ainda o milho também tem um pouquinho de transgenicidade, mas assim, existe essa opção mais saudável, que nem eu falei para você. Quanto mais a gente descascar e preparar alimentos de verdade, mais saudável para microbioma. Mas hoje em dia tem muita coisa. Se a pessoa quer, ela não precisa passar vontade, né? Tem vários produtos de várias marcas. Tem aquela marca alemã que tem quase tudo hoje no mercado. Tem marcas brasileiras maravilhosas do sul, do sudeste. Assim, tem várias coisas. Agora, sempre vai ter um pouco mais de conservante, porque tá no pacotinho. Concorda? Literalmente a indústria também... no pacotinho, né? Sim, na verdade existe a opção, a gente usa assim pela correria do dia a dia, é gostoso, vai lá, faz uma torradinha, né, na memória límbica, aquecidinho, pão na chapa, para matar a vontade, né, aquela coisa, mas se você puder preparar em casa, as receitinhas. Eu tinha muitos clientes que fazem, nossas, pães maravilhosos e faz com as farinhas. Quais farinhas usaram? Quem quer fazer em casa? Quem tem essa possibilidade?
a farinha de arroz, aí nós temos as misturas, né, do polvilho com a farinha de arroz, tem várias misturinhas que vão dar certo para o preparo do pãozinho sem glúten. Então, hoje já tem as marquinhas aí, a Mina, acho que tem Belfort, várias marcas no mercado que já tem a farinha preparada para pães. Aí você já está fazendo sem glúten. Sem glúten, farinha sem glúten pronta para pães, tortas, para pizza, para pãozinho, você rapidinho, assim, tem bastante marca legal já no mercado. Não vou ficar falando marcas, mas tem várias nas gôndolas de produtos sem glúten, né? Tem os hipermercados aí que agora estão dando, né? Antigamente, não, hoje eu olho isso aí, é um sonho, né? Eu falo, meu Deus, olha que lindo. Então, assim, é uma maravilha, porque tem opção. E principalmente para as crianças, né? Para os autistas, para as crianças que precisam nas alergias mesmo sensíveis. Então, assim, já ficou mais fácil da gente ofertar a memória, né, de fazer aquilo. E, nossa, e as mães acabam aprendendo e fazem cada coisa E você falou do maravilhosa. pãozinho na chapa, a manteiga, eu sei que especialmente a ghee, manteiga ghee, mas a manteiga é o creme. Não é tanto problema, é? Não, a manteiga é o creme do leite. Até o Dr. Laio Ribeiro fala muito sobre isso. A manteiga ghee é super interessante. A manteiga, que é o creme do leite, não é comprometedor. O problema é o leite realmente in natura e os derivados do leite da vaca modificados, né? Tá, tem uma pergunta a manteiga aqui ghee é muito Ana legal. Paula. Pode fazer, mais diabético eu não consigo pode? ver. Não, ela fez aqui na perguntinha, mais diabético pode? Ana, explica pra gente sobre o que você tá falando, que eu não sei qual é. Aí a GG aqui, ó, fala pãezinhos bandioquinha, perfeito para quem não pode lactose, perfeito. Que tem a ver com toda a questão do... E do glúten também, né? E do glúten também. Sim. Ana, de batata doce, de batata baroa, de mandioquinha, são super bons, são muito legais. Eu vi uma informação aqui que eu achei terrível, quer ver, ó? Na composição do glúten, temos ácido sulfúrico, o mesmo que existe nas pilhas e baterias. Ele corrói os ossos, ou seja, o pãozinho de hoje tem a ver com a osteoporose do futuro. Procede? É o ácido sulfúrico, procede. Na composição do glúten tem isso, e ele vai provocar essa erosão, né? Que com o tempo vai produzir aquele ossinho craquelê. Tudo furadinho, tá? Né? Aquele pessoal fala assim, nossa, Ana, eu tô estralando todinha, creque, creque, creque. Você tá comendo muito aquele leite. E você já tá numa brecha. Os creque-creque, mas é isso mesmo, tem ácido sulfúrico sim, tá? E na verdade é assim, tudo vai promover a isso ao passar dos anos. Não é que por conta disso, é que você vai acelerar mais. Nós temos tendência, se a gente não cuidar do sistema intestinal, se a gente não começar a cuidar daquilo que a gente ingere pela boca, da molécula adequada, nós vamos alterar o sistema intestinal, que vai provocar Alzheimer, Parkinson no final da vida. Isso é consequência. Lapsos de memória, quando a gente observa assim, nossa, não tem períodos que a gente... Nossa, memória recente, né? Memória recente é muito processo de molécula pró-inflamatória instalada, excesso de pães, derivados, excesso de glúten, e que perde a memória recente. E isso dá para a gente amenizar. A tendência é a gente ter uma destruição da microbioma, mas a gente pode amenizar muito. E tem muita veracidade. E colocar isso, a longo prazo, né? Dar uma melhorada no prazo. Isso. A gente tá quase com o tempo aqui. Tá. Então, assim, eu tô preocupada só com o tempo para a gente conseguir salvar a live, tá? Só terminar. O bom é que a mucosa se refaz. Isso que eu ia te perguntar, 100 dias realmente é um período ali que tem essa... 90 dias já é um período maravilhoso. Às vezes se dá uma quebradinha, tem médicos integrativos que falam que não pode ter interrupção, mas eu sou da opinião, é melhor você estar ali na tentativa e fazer sempre e aumentar a sua imunidade do que você reprogramar, achar que quebrou.
e aí vai ativar a casiomorfina e a gluteomorfina, que é o sistema cerebral, e vai dar mais ansiedade. Pô, quebrei, aí vai começar a comer tudo de novo. Não. Faz. Não é jogado Caiu? fora, né? Não é jogado. Caiu, levanta de novo. Caiu, levanta. Justo, justo, justo. Se não, Tá. porque a gente tem que entender aqui. Ó, a Aninha fez uma pergunta, ela explicou aqui a pergunta. Ó, diabético pode? Eu não tinha entendido. Ela, diabético pode essas farinhas, polvilhos? Pode. O diabético, quando ele retirar leite e derivados e a glutelina, ele vai aumentar muito o metabolismo e ele vai melhorar a microbioma. E é claro que ele vai controlar a quantidade de glicose, de açúcares, tá? Mas ele pode sim, normalmente. Só que daí você tem ajudantes. Você vai ter psyllium, você vai ter chia, você vai ter glicantes daquele açúcar ali. Né? Você vai utilizar tudo que a Nutri explica, que olha, eu consumi com isso, tem canela, tem chia, tem psyllium, tudo é legal. Essa era a minha última pergunta. Vamos lá. Canela, chia que ajudam nesses temperinhos e suplementos e produtos que ajudam. Isso, como e a gente acaba inflamando o nosso corpo. Que ajudam nesse processo de desinflamação. De glicação. Isso. Por exemplo, você usar uma psyllium, canela, uma chia, um amaranto. Agora, sempre eu falei para os meus... Cúrcuma, anti-inflamatório perfeito. Agora, eu sempre falei para os meus clientes, usem devagar, não faça mistura. Sabe aquelas misturas, seca a barriga, mistura para tudo? Não, gente. Conheça você. Usa um primeiro, usa o outro, e aí você vai levantando a imunidade. De repente, aquela canela ali para você não vai cair bem. E a gente tem como descobrir que aquilo ali não te fez bem. Agora, se eu coloco Aninha, amaranto... você me perdoa? Você me perdoa por causa do tempo? Só pra gente não perder a live, que eu quero salvar. Linhaça, perfeito, perfeito. E, gente, o Instagram da Ana tá aqui. Com certeza deixa as perguntas que ela responde, né, Ana? Ou seja, aqui na live ou no dela. Lógico. Desculpa a correria, mas eu quero salvar essa live. Beijo, gente. Boa noite. Beijo. Boa noite, Ana.